Primeiro deles, aumento no metabolismo. Como assim, Igor? Então quer dizer que com o ciclo de carboidratos eu consigo aumentar o metabolismo do meu paciente de forma indireta? Sim. Porque o que acontece? Quando a gente tem uma maior restrição de carboidratos durante um planejamento alimentar, a gente tem uma queda nas deiodinases. Algumas dessas deiodinases são responsáveis por fazer a conversão do T4 no T3, do hormônio T4 no hormônio T3, certo? Lembrando, o T4 é a forma inativa desse hormônio, o T3 é a forma ativa. Então, o T3, esse hormônio tireoidiano, ele tem o potencial efeito de aumentar o metabolismo. Só que quando o paciente ele tem uma restrição de carboidratos, ele tem esse feedback metabólico. O corpo dele reduz a liberação, a produção de deiodinases, consequentemente reduz essa conversão de T4 para T3. Então o corpo pensa da seguinte maneira, vamos imaginar, olha, esse cara está comendo pouco carboidrato, deve ter alguma coisa errada. Vamos ativar aqui alguns mecanismos para desacelerar o metabolismo dele e dessa forma ele não ter tanto impacto no emagrecimento. É um feedback para o corpo manter ali o peso e não emagrecer tanto. E isso pra gente é algo negativo, né? O nosso objetivo é que realmente aquele paciente emagreça. Com um ciclo de carboidratos, aplicando essa estratégia, o que aconteceria? Em alguns momentos específicos, a gente poderia aumentar um pouquinho a ingestão dos carboidratos, ou seja, diminuir a restrição de carboidratos. Consequentemente, isso geraria uma maior produção das deiodinases, consequentemente uma maior conversão de T4 para T3 em alguns momentos, nos momentos do ciclo onde a ingestão de carboidratos for maior. Então, de certa forma, a gente consegue parar essa adaptação metabólica, né? Então, é uma estratégia que muitas vezes vai quebrar o efeito platô. É como um paciente, depois de muito tempo na restrição calórica, ele atingir esse efeito platô. E o ciclo de carboidratos tem essa função, quebrar o platô. Então esse martelinho quebrando o platô, vocês vão ver em vários momentos da nossa aula, porque o ciclo de carboidratos tem como uma de suas funções no emagrecimento quebrar o platô, certo? Então o que acontece? A gente está cansado de saber disso. Quando a gente tem uma maior restrição de carboidratos, a gente tem uma queda no hormônio da leptina, que é um hormônio que promove a saciedade, certo? E que a gente pode colocar também, se a gente tem queda de leptina, provavelmente a gente tem um aumento na grelina, que é o hormônio que promove a fome. Então, resumindo, aumento da restrição de carboidratos, uma diminuição na leptina. Consequentemente, aquele paciente ele vai ter mais fome. Isso vai acontecer. Se ele tem mais fome, é normal que ele aumente ali as escapadas na dieta. É normal que ele saia mais da dieta do que ele poderia. Ou seja, um comprometimento na adesão daquele paciente. Essa queda na adesão pode levar à queda de resultados também. Então, essa é uma consequência de uma restrição de carboidratos durante muito tempo. Como que o ciclo de carboidratos ele agiria? Como que ele quebraria esse efeito? Em alguns momentos específicos do planejamento, o paciente faria uma maior ingestão de carboidratos. Então, naquele momento, ele teria uma maior liberação de leptina. Consequentemente, uma maior sensação de saciedade. Isso levaria ele a furar menos a dieta, consequentemente, ter mais adesão. Esse aumento de adesão, com certeza, vai gerar um aumento nos resultados desse paciente. Então, do ponto de vista hormonal, aqui mencionando a leptina, o ciclo de carboidratos teria esse efeito positivo. E esse é o nosso número 2. E aqui agora o número 3. Esse número 3, esse terceiro ponto positivo do ciclo de carboidratos no emagrecimento, ele está bem relacionado com o número 2. Tudo bem? Mas aqui a gente está falando de uma percepção de sacrifício, de algo mais comportamental. Então, é normal o paciente, depois de 2, 3, 4 semanas, em uma restrição de carboidratos, numa restrição maior de carboidratos, ele ter aquela sensação de estresse,
aquele desconforto, aquela percepção de sacrifício. E nesses momentos ele pode furar mais a dieta também. Ele pode ter uma menor adesão. Com um ciclo de carboidratos, o que aconteceria? Ele teria uma sensação de que aquela restrição seria limitada, porque na semana seguinte ou no dia seguinte ele poderia fazer uma maior ingestão de carboidratos. Então ele teria aquela sensação de que tá tudo bem, as coisas vão melhorar. Por mais que não melhorem tanto assim, porque com um ciclo de carboidratos ele continuaria em um déficit calórico, a gente vai falar sobre isso, isso pode amenizar essa sensação de sacrifício. Então eu já recebi esse feedback dos meus pacientes, onde eu apliquei o ciclo de carboidratos. Eu fiz um ciclo A e B, né, uma dieta mais rica em carboidratos e uma mais reduzida. E durante a dieta mais reduzida, quando esse paciente retornava no consultório, né, quando esse paciente específico retornou no consultório, ele me falou: Igor, realmente durante a dieta mais restrita em carboidratos, eu senti esse desconforto. Eu me sentia mais estressado, um pouco mais de mau humor. Só que eu sabia que na segunda-feira eu ia ingerir mais carboidratos. E isso me tranquilizava. Então também é uma forma de você aumentar a adesão do paciente, mais voltado realmente para esse lado comportamental. Ele tem essa sensação de alívio, de conforto, de tranquilidade. Tudo bem? Então esse é o nosso terceiro ponto. E aqui a gente entra no quarto, melhora de performance. Então, com uma maior restrição de carboidratos, a gente sabe que isso vai comprometer as reservas glicogênicas do nosso paciente, certo? Ele vai ter menos glicogênio. E tudo que está relacionado à queda de glicogênio também está relacionado à queda de performance. Consequentemente, né, isso é um efeito normal da restrição calórica, da restrição de carboidratos, a performance desse paciente vai ser comprometida. Então, dando aqui um exemplo de um paciente que faça sua musculação, certamente ele vai ter uma queda de rendimento. Ele não vai conseguir pegar tanto peso quanto ele está acostumado, ele não vai conseguir realizar tantas repetições, e isso pode comprometer o efeito estético. Isso pode comprometer, por exemplo, a manutenção da massa magra. Então ele está em um contexto hipocalórico, né? Em um contexto de déficit calórico. Se ele não conseguir realizar o exercício com a intensidade máxima, isso pode promover, né, acentuar o catabolismo muscular. Consequentemente, pode gerar aquela aparência flácida no paciente, que também não é estético. O paciente pode ficar insatisfeito com esse resultado. Então, quando a gente aplica um ciclo de carboidratos, naquele momento específico, onde ele tiver uma maior ingestão de carboidratos, ele vai poder aumentar a intensidade no treino. Então, naquele momento, ele vai ter uma melhor performance. E isso, no longo prazo, pode favorecer os efeitos estéticos. Porque nos momentos que ele estava com uma alta de carboidratos, ele pegou mais pesado no treino. Eu dei o exemplo aqui da musculação, mas nós poderíamos citar um nadador que faria um treino mais intenso nos momentos que tivesse com maior aporte de carboidratos, um praticante de crossfit que poderia pegar mais pesado naqueles dias com maior aporte de carboidratos. Então eu recebi uma pergunta, acabei lembrando aqui, na caixinha do Instagram, não sei quem acompanhou, que a pergunta era a seguinte: Igor, eu tenho um paciente que quer emagrecer, mas ele vai participar de uma competição. Qual a estratégia que eu posso aplicar para que esse paciente não tenha uma queda de rendimento na competição? Olha, um ciclo de carboidratos poderia favorecer. Você coloca um aporte maior de carboidratos naquele dia da competição especificamente. Então é uma estratégia que cabe. Com uma menor restrição de carboidratos, aqui seguindo a linha, a gente tem uma maior reserva glicogênica naquele momento, consequentemente uma melhor performance que pode favorecer os efeitos estéticos pela manutenção da massa muscular. Então esse é o quarto e último ponto de melhoria do ciclo de carboidratos no processo de emagrecimento.